Novel e fanfic narradas. The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 201. Desbloqueando o poder. Em termos de pontos de habilidade, isso é um arrependimento para Lan do mundo de Gaunter. Lan tentou procurar uma fonte de poder mágico entre a pilha de tesouros do Espelho Mestre, mas no final, as pedras preciosas que ele encontrou eram simplesmente pedras preciosas luxuosas, valiosas, mas inúteis em termos mágicos. No entanto, ele descobriu várias runas que continham uma pequena quantidade de energia mágica que o sistema foi capaz de detectar. Mas a magia em cada runa era extremamente escassa, e seriam necessárias pelo menos 10 delas para dar a Lan um único ponto de habilidade, e no total, havia apenas uma dúzia dessas runas. É importante ressaltar que o valor das runas não está na magia que elas contêm, mas na arte meticulosa em sua fabricação e nos recursos humanos e materiais investidos em sua criação. Então Lan não absorveu essas runas para repor seus pontos de habilidade. Como de costume, ele manteve um dos 3 pontos de habilidade obtidos com a atualização como reserva e investiu os 2 restantes no sinal. De acordo com o plano anterior, ele abriu a habilidade de terceiro nível dos 2 sinais, respectivamente, para obter um novo modo de sinal. Adicione pontos, ramo Sign, subcategoria, Ken Sign, Active Shield. Active Shield, modo de sinal alternativo. Ken Sign pode criar um escudo protetor circular, e o dano absorvido pelo escudo pode restaurar a vida do jogador. 2/5. Um escudo de 360 graus sem ângulos mortos que pode restaurar a saúde automaticamente. Lan acha que é mais prático do que o escudo protetor do feiticeiro, porque pode restaurar a saúde. A única desvantagem pode ser que ao manter o escudo, você não pode se mover rapidamente ou atacar, e sua flexibilidade geralmente não é tão boa quanto a do Ken normal. Para Lan, era mais um recurso de emergência para suportar ataques de área contínuos que ele não conseguia desviar com seu Fleet Footed. Após desbloquear escudo ativo, Lan prosseguiu para desbloquear a próxima habilidade. Adicionar pontos. Sinal ramo, sinal de Ado Ashira Tensei. Não, é varredura de Ard? Adsep, modo de sinal alternativo. O Ard Sign lança uma explosão telecinética que afeta todos os inimigos dentro de um raio fixo. 2/5. Após melhorar os sinais, Lan não tinha mais tantos pontos de habilidade, então ele não podia continuar melhorando suas habilidades. Então o mais prático para ele agora era primeiro se familiarizar com todas as novas habilidades que ele tinha. Com isso em mente, Lan voltou sua atenção para as habilidades do Elder Blund, teletransporte e teletransporte. A habilidade Viagem Dimensional estava além de suas capacidades no momento, já que sua reserva mágica não era suficiente para sustentá-la. Então ele a deixaria para depois. Primeiro, ele experimentaria com a Blink. Todos os métodos de execução já eram completamente familiares a ele graças ao sistema, e ele só precisava se concentrar para ativá-lo. Lan caminhou até a janela e a abriu. Diante de seus olhos estava um jardim negligenciado e desleixado, que depois de um tempo adquiriu um certo charme natural. Vento Negro corria alegremente para dentro e de vez em quando afastava outros cavalos de guerra que se aproximavam dele. E então a percepção de Lan mudou. Todas as cores começaram a desbotar, e a vegetação assumiu diferentes tons de cinza. A única exceção foi a energia caótica que emanava do próprio Lan, mostrando-lhe os lugares que ele poderia alcançar. Foi uma sensação extraordinária. Lan respirou fundo e se preparou. Com um pensamento, seu corpo desapareceu da sala em um piscar de olhos. No instante seguinte, sua figura apareceu no jardim. Ao pousar, ele olhou ao redor. Blackwind ficou surpreso ao ver seu mestre aparecer de repente. Lan sorriu e foi até seu companheiro para acariciá-lo, refletindo sobre a sensação de ter ativado a habilidade. Ele não sentiu tontura, mas houve um breve momento de desorientação enquanto se ajustava à mudança repentina de cenário. Lan presumiu que com a prática, esse efeito diminuiria. A distância máxima era de cerca de 20 metros, o suficiente para chegar bem na retaguarda do inimigo em uma batalha. No campo de batalha, pode ser necessário usar o piscar várias vezes. Entretanto, à medida que o controle do poder mágico continua a aumentar, essa distância definitivamente continuará a se expandir até se estender a todos os cantos de sua visão e percepção. Em suma, a habilidade era extremamente útil e atendia perfeitamente às suas expectativas. Lan já tinha até criado várias estratégias de combate que poderiam se beneficiar dela. Então a segunda habilidade, teletransporte, será testada em seguida. Blackwind bufou como se tivesse sentido algo. Olhando para cima, viu seu mestre sorrindo de repente para ele. Lan penteou o cabelo de Blackwind e ativou a habilidade para marcá-lo com energia caótica. Blackwind, fique aqui, não se mova, ok? O cavalo mostrou um olhar de perplexidade, mas assentiu com surpreendente humanidade. Lan trotou até os fundos da mansão, com a intenção de ativar a habilidade. É preciso um pouco de senso de ritual? Lan pensou por 2 segundos, então colocou o indicador e o polegar perto dos lábios e soprou um assobio alto. Ele queria fazer isso há muito tempo. É teletransporte, ativado. Um relincho soou em resposta ao assobio de Lan. Os olhos de Lan brilharam de excitação enquanto ele olhava ao redor, mas Vento Negro não estava em lugar nenhum.
Assim como Lan estava perplexo, um relincho ainda mais alto foi ouvido. Desta vez, Lan prestou atenção, e descobriu que o som vinha de um lugar inesperado. Ele levantou a cabeça lentamente e lá no telhado da mansão, viu Vento Negro, inquieto, abanando o rabo de um lado para o outro. Vento Negro parecia ter medo de altura, seu corpo tremia e ele não ousava se mover. Os outros bruxos, ouvindo o barulho estranho, colocaram a cabeça para fora das janelas, surpresos ao ver Vento Negro. Lan, como seu cavalo saltou tão alto? Lan deu um tapa na testa em frustração e rapidamente gritou para acalmar o assustado Vento Negro, enquanto corria em direção a um pedaço de terra plano. Habilidade teletransporte, ativada. Desta vez, o relincho soou muito próximo, bem atrás dele. Lan se virou e viu uma enorme sombra negra correndo em sua direção com um par de olhos âmbar cheios de fúria. Bang! Lan sentiu-se voando para fora. Após mudar de alvo várias vezes, Lan conduziu múltiplos experimentos. Finalmente, ele descobriu que antes de usar Teleportation, ele poderia dispersar a energia caótica ao seu redor e então selecionar um alvo dentro daquele alcance para se materializar. A partir de agora, com apenas um assobio, sua montaria poderia cruzar montanhas e mares para chegar até ele. No entanto, naquele momento, parecia que Blackwind não estava de muito bom humor. Enquanto Lan cavalgava, ele se sentia como um pequeno barco no meio de uma tempestade jogado pelas ondas. Naquela época, eles estavam voltando de Oxenfurt para Novigrad. Da manhã até quase o anoitecer, o grupo finalmente avistou os portões de Novigrad. Lord Lannister. Desta vez, os guardas do Fogo Eterno no portão cumprimentaram Lan e seu grupo com uma atitude muito diferente da primeira vez. Com vozes gentis e até respeitosas, eles o receberam, enquanto enviavam alguém para notificar a sede do Fogo Eterno sobre seu retorno. O Sr. Chapelle está patrulhando a cidade. Posso levá-lo para vê-lo. Lan levantou a mão para parar o guarda, que parecia zeloso demais, e decidiu retornar à Ilha Temple por conta própria. Não há necessidade de interromper seu serviço à fé e seus deveres. Irei à Ilha Temple e esperarei por ele até que retorne à noite. Ao longo do caminho, ele recebeu a atenção dos cidadãos de Novigrad e dos crentes do Fogo Eterno. Retornando à Ilha do Templo, a primeira coisa que Lan fez foi encontrar Triss. Assim que viu a feiticeira, Lan ficou ansioso para tirar a estátua de Jade do Príncipe Sapo. Depois que Olgierd morreu completamente, teoricamente, a magia negra que ele lançou também perdeu seu efeito. Lan achou que era hora de ter uma conversa séria com esse príncipe estrangeiro, como seu salvador. Mas antes que Lan pudesse fazer qualquer coisa, Triss o interrompeu com uma notícia chocante. A Condessa Mignoli está de volta. Lan ficou atordoado. Ele pensou que essa moça que vinha perseguindo seu antigo amante por décadas passaria algum tempo com ele depois de encontrar seu amante. Ela poderia ter confiado todos os seus sentimentos por metade de uma vida neste meio mês? Depois de ver a reação de Lan, Triss balançou a cabeça e começou a explicar os detalhes. O reencontro dos antigos amantes foi um momento extraordinário. Depois de superar um pouco de timidez e reserva por meio-dia, o velho bruxo e a condessa não conseguiram se conter, como se um raio tivesse acendido uma chama inextinguível. O entusiasmo deles foi suficiente para derreter a neve no topo do Cair Mollin. Vendo a segunda primavera de vida do velho, os bruxos da Escola do Lobo até começaram a consertar o castelo Cair Mollin, que havia sido negligenciado por séculos, selando as rachaduras nas paredes, janelas e tetos. Eles queriam garantir que o casal, especialmente a Condessa Mignoli, ficasse o mais confortável possível. No entanto, o problema está no meio ambiente. Cair Mollin está localizado em um canto esquecido pelo mundo. É um lugar remoto com um clima ruim e terreno íngreme. É um lugar amargo e frio. É um lugar onde se formam guerreiros que não pestanejam diante do perigo, mas também pode fazer mal a uma condessa criada no luxo e no conforto, e agora mais velha. A Condessa Mignoli logo adoeceu. Capítulo 202 – A Nova Esperança da Condessa Mignoli. Triss contou a Lan que durante o tempo em que a Condessa Mignoli adoeceu, Vesemir parecia ter perdido sua alma. Nenhuma das habilidades dos bruxos funcionou na Condessa Mignoli, e alguns nem ousaram usá-las em seu corpo frágil. Geralt até pediu ajuda a Yennefer, mas a magia mal conseguiu melhorar sua condição. Por fim, sem outra opção, Yennefer teve que usar um portal para levar a Condessa Mignoli de volta a Novigrad para que Triss, mais versada em poções e cura, pudesse cuidar de seu tratamento. Ela precisará descansar um pouco, mas ficará bem. Triss concluiu. Lan segurou o queixo com a mão esquerda, mostrando uma expressão pensativa. Sua intuição lhe disse que ele poderia ajudar, e essa parecia ser uma oportunidade para ele. Onde está a Condessa Mignoli agora? Chapelle preparou um quarto para ela como hóspede. Pretendo avisar seu mordomo para vir buscá-la. Com essa informação, Lan decidiu mudar os planos da Condessa Mignoli. Ele logo foi visitá-la. Ao contrário da nobre senhora solitária e melancólica que ele conheceu há meio mês, quando Lan viu a Condessa Mignoli novamente desta vez, seu rosto exalava uma gentileza elegante e uma atmosfera vibrante. Mesmo estando deitada na cama no momento, ela ainda se endireitou quando viu Lan vindo visitá-la. E seu rosto mostrou a gentileza de um velho olhando para uma geração mais jovem. Lan, eles disseram que você estava viajando a negócios, mas eu não esperava que você voltasse tão cedo. A senhora Mignoli sorriu. Ouvi sobre suas grandes realizações em Novigrad, e você é digno de sua reputação. Você é muito gentil, mas meus negócios não são importantes agora.
Lan sorriu modestamente e então mostrou uma expressão preocupada. Tris me contou sobre o incidente em Cair Mollin. Disseram-me que sua saúde foi afetada pelo clima de lá. Ouvindo isso, a senhora Mignoli suspirou tristemente. É isso mesmo, eu realmente não consigo imaginar como Vesemir viveu tantos anos em tal lugar. O vento e a neve são como lâminas e nem mesmo as paredes mais grossas podem pará-los. Eu pensei que poderia suportar por ele, mas embora minha mente estivesse determinada, meu corpo não conseguiu resistir. Enquanto falava, ela suspirou novamente. No começo, tentei me segurar, mas quando Vesemir percebeu que algo estava errado, já era tarde demais, e tive que correr de volta. Tudo isso tem sido uma fonte de ridículo para os outros. Não, por favor, não diga isso. Lan confortou. Todos nós admiramos sua bravura e sacrifício por amor, e sinceramente desejamos a você o melhor. A senhora Mignoli sorriu mais gentilmente, mas logo começou a suspirar novamente. É que com minha condição física atual, posso não conseguir ficar em Cair Mollin. Vesemir prometeu vir me ver de vez em quando, mas posso ver que ele não pode desistir de seu castelo e daquelas crianças. Estou muito familiarizada com esse olhar. Com exceção de Ciri, essas crianças são basicamente mais velhas que você. O conflito era claro. A senhora Mignoli queria estar com Vesemir, mas não suportava o clima de Cair Mollin, enquanto Vesemir podia visitá-la ocasionalmente. Mas sua lealdade à escola do lobo o levaria de volta a Cair Mollin. Poderia haver um lugar com um clima mais adequado para a senhora Mignoli, onde ela pudesse viver permanentemente. E que também servisse como a nova base da escola de lobos para Vesemir continuar sua missão. Lan mostrou um sorriso sincero. Condessa Mignoli, por que não me contou antes? Você pode ir para Cintra. A Condessa Mignoli ficou atordoada. Claro, Cintra depois que foi reconstruída. Lan falou confiantemente. Tenho certeza de que você já está ciente da situação no norte. Passei por Novigrad a caminho da fortaleza Age para discutir a expulsão de Nilfgaard do norte. Em menos de um ano, Nilfgaard se retirará completamente e Cintra será restaurada. Mignoli mostrou uma expressão confusa. Mas Vesemir não me disse. Lan balançou a cabeça. Condessa, é porque Vesemir a conhece muito bem. Se soubesse que Vesemir iria me ajudar a recuperar Cintra, como reagiria? A Condessa Mignoli refletiu. Eu apoiarei totalmente os ideais de Vesemir. Afinal, só me resta dinheiro agora, e eu só o quero. Exatamente, senhora Mignoli. Essa é a situação que nem Vesemir nem eu queremos. Ele só quer seu amor, não seu dinheiro, e eu já tenho o suficiente com a ajuda de Vesemir. Envolver você só me faria sentir culpado. A senhora Mignoli pensou por um tempo e pareceu ter encontrado um ponto cego. Mas, de acordo com meu entendimento anterior, os bruxos da escola do lobo são absolutamente neutros politicamente. Em breve isso não será mais verdade, pensou Lan. Isso é passado. Olhe para os meus olhos. Lan apontou para suas pupilas de leão. Como você pode ver, eu sou um bruxo, e planejo estabelecer uma base para todos os bruxos em Cintra, apoiando as escolas de bruxos de uma forma similar a como outros reinos empregam feiticeiros como conselheiros reais. Você vive em Cair Mollin há algum tempo, então deve ter percebido a profunda responsabilidade e comprometimento que Vesemir tem com aquele castelo e a escola de lobos. A senhora Mignoli assentiu em concordância. Foi por causa de Cair Mollin que Vesemir não pôde viver com ela em Novigrad. É por isso que Vesemir virá me ajudar, não por causa da política, mas por causa da escola. Nenhum outro reino no continente lhe ofereceria esse tipo de apoio. Lan continuou. Além disso, acredito que você também conheceu minha princesa. Ela é a criança inesperada da escola do lobo, mas não se tornará uma bruxa como eu, mas herdará o trono de Cintra e se tornará a futura rainha. Esta é a razão pela qual a escola do lobo ajuda Cintra. Da perspectiva de um nobre, essa explicação é muito razoável. Qual é o propósito de uma força autoproclamada neutra proteger e apoiar o herdeiro de um país? Claro que é poder. Poderia ser destino, responsabilidade ou afeição familiar. A senhora Mignoli pensou por um momento, então mostrou uma expressão feliz. Vesemir realmente começou a pensar sobre as coisas dessa perspectiva? Eu pensei que ele tinha se tornado um tolo teimoso, embora um tolo com um charme incrível. Vendo que a Condessa Mignoli aprovava sua ideia e, por extensão, a ideia de Vesemir, Lan sorriu com satisfação. Até agora, a escola do lobo manteve uma atitude ambígua em relação a Cintra. Mesmo na série The Witcher, nem mesmo no final da história, eles se envolveram em política. O mais próximo disso foi Geralt, que por causa de Ciri, foi passivamente arrastado para o jogo dos tronos, navegando entre as diferentes posições dos reinos. É por isso que Lan já havia tentado cortejar Vesemir com a ideia da Ordem dos Bruxos, buscando convencê-lo de um ângulo diferente, não como um político, mas como um jovem bruxo determinado a restaurar a glória do passado. No entanto, a aparição da Condessa Mignoli deu a Lan uma nova esperança de resolver o problema de outro ângulo, mais pessoal e com uma abordagem mais precisa: sequestrar. Com amor, Vesemir é o único líder restante da escola do lobo. Para os outros bruxos desta escola, Cair Mollin não é nada mais do que um lugar onde eles vivem. Eles não estão unidos pelo castelo, mas por Vesemir, seu velho amigo, professor e figura paterna. No futuro, de acordo com a série The Witcher, Vesemir se sacrificará para proteger Ciri, e após sua morte, não haverá mais bruxos em Cair Mollin. Então, para Lan e Cintra, se Vesemir vier, os outros membros da escola de lobos não irão atrás. Eu só quero dar um lar a Vesemir, Lan disse sinceramente. É por isso que eu te contei essa notícia com antecedência, esperando que você não fique triste por deixar Cair Mollin.
Por favor, não conte a Vesemir, caso contrário, estou preocupado que ele fique chateado e me culpe. A Condessa Mignoli era uma mulher calma, inteligente e racional. Nesse tipo de sociedade, uma viúva rica e poderosa não pode ser subestimada. No entanto, depois de viver sozinha por décadas, ao ouvir a palavra lar, ela não conseguiu deixar de se sentir atordoada. Claro, ela assentiu timidamente e graciosamente. Não vou causar problemas para Vesemir. Após voltar a si, a senhora Mignoli de repente se lembrou de algo. Então, Lan, a situação atual de Sintra é muito difícil? Posso ajudar? O que a senhora Mignoli pode ajudar? Talvez apenas dinheiro. Se fosse o Lan de 2 dias atrás, ele poderia ter hesitado. Mas o Lan agora era diferente. Ele havia recuperado seu poder financeiro no mundo de Gaunter. Seria melhor aproveitar a oportunidade para ganhar o favor da condessa. Com uma expressão firme, Lan disse, na verdade, a situação atual em Sintra não é tão difícil quanto o mundo exterior diz. Você só precisa estar preparado e esperar por minhas boas notícias. A Condessa Mignoli olhou para Lan com satisfação quando viu que ele não lhe pedia dinheiro, e acreditou ainda mais nas palavras de Lan por causa disso. Capítulo 203 Uma maldição quebrada, uma alma restaurada. A visita à senhora Mignoli foi uma adição inesperada à agenda de Lan, e o resultado foi surpreendentemente bom. Depois de sair da sala onde a senhora Mignoli estava se recuperando, Lan retomou a discussão com Tris sobre seu objetivo inicial, quebrar a maldição do príncipe sapo. Eles montaram em seus cavalos e cavalgaram para longe da agitação da cidade, chegando logo à margem de um lago tranquilo e isolado. Lan ficou de lado e observou a feiticeira começar a se preparar para a magia de remover a maldição. Embora Lan agora tenha dominado a compressão de artefato, sua proficiência em habilidade é apenas nível 2, afinal. Prince Ofelfir não é tão resistente quanto Olgierd. Se algo inesperado acontecer durante o processo de remoção do feitiço, os esforços anteriores de Lan serão em vão. Com certeza, o comportamento subsequente de Tris fez Lan perceber que o processo de remover perfeitamente a compressão de artefato é muito mais complicado do que ele imaginava. Isso está longe de ser resolvido por meio de feitiços de canto. Primeiro, a feiticeira pediu a Lan que cavasse um buraco no chão, depois ela tirou água do lago, formando um pequeno lago no qual jogou a estátua de Jade. Tris então organizou 8 símbolos representando o zodíaco élfico ao redor do lago. Ela acendeu velas nos símbolos. Dentro do anel do zodíaco, ela usou pedras de rio para formar um pequeno círculo, adornado com símbolos mágicos e um pentagrama. Feito isso, ele tirou 3 tripés de metal que colocou ao lado das velas. Em cada tripé ele colocou um vidro cujo formato combinava perfeitamente com a estrutura do suporte, garantindo que não houvesse margem de erro em seu posicionamento. À medida que os encantamentos ecoavam pela clareira, as velas começaram a queimar intensamente, e os cristais emitiram poderosos raios de luz que convergiram para a estátua do príncipe sapo, fazendo com que sua superfície mudasse rapidamente de verde para dourado e depois para transparente. A estátua de Jade no chão tremeu lentamente e sua casca dura derreteu. Seu tamanho, semelhante ao de uma cabeça humana, começou a se expandir em uma velocidade espantosa, contorcendo-se e vibrando, conforme sua estrutura e forma se transformavam, até que se tornou uma criatura enorme. As velas começaram a soltar fumaça e a luz dos cristais desapareceu. Tris abaixou os braços, flexionou os dedos e enxugou o suor da testa. O feitiço foi quebrado, mas a dor logo tomou conta dos nervos do sapo gigante. No entanto, antes que a criatura monstruosa pudesse soltar um grito, seu corpo começou a emitir uma densa névoa negra. Como vermes, essas sombras emergiram de sua pele e se dissiparam no ar. Essas sombras negras eram obra da magia negra de Olgierd. Sob o olhar de Lan, o sapo gigante que tinha acabado de ser libertado de um feitiço emitiu novamente uma aura mágica e então começou a contorcer sua carne e sangue de uma forma dolorosa. E uma quantidade surpreendente de muco era constantemente expelida de seu corpo. Em meio a gritos, convulsões e engasgos, o enorme sapo finalmente assumiu a forma humana. Era um jovem magro, coberto de sujeira multicolorida, com um olhar turvo e aterrorizado. Ei, você lembra quem você é? Qual é seu nome? Lan gritou alto. Tris, por outro lado, após completar o feitiço, fez com que um brilho verde emanasse de suas mãos. Ela pegou uma garrafa de poção alquímica e despejou seu conteúdo no pequeno lago na frente deles. Era um feitiço de cura acompanhado de poções mágicas. Depois que Lan repetiu a pergunta 3 vezes, o homem pareceu finalmente recuperar a audição. Ou talvez seu cérebro estivesse começando a processar informações do mundo exterior. Ele abriu as pálpebras trêmulas e se encolheu diante do majestoso cavaleiro loiro e da simples, porém bela feiticeira à sua frente. Eu sou o príncipe de Ophir. Quem é você? Onde fica esse lugar? Eu deveria estar em Oxenfurt. Tris assentiu ao ouvir suas palavras coerentes. Muito bem, seu cérebro não está quebrado, e a situação mais problemática não ocorreu. O príncipe de Ophir olhou para Tris com a mesma expressão atordoada, depois olhou para seu próprio corpo, fixando o olhar em suas pernas submersas na água. Parece que isso é normal. Lan o interrompeu. Você deveria verificar se há algum sangramento interno, porque o processo de quebrar o feitiço pode ter danificado seus órgãos internos. O príncipe, quase como uma marionete, obedecia a Lan e observava cuidadosamente qualquer mudança debaixo d'água. Sem sangue. Tris ficou satisfeita. A maldição foi removida com sucesso.
A feiticeira começou a recolher os instrumentos usados no ritual, enquanto Lan tentava continuar conversando com o príncipe de Ophir. Pense bem, você pode não ter a lembrança de ter sido selado em uma escultura, mas aqueles anos de confusão ainda devem deixar algumas impressões, certo? O príncipe na água começou a pensar. Uma dor intensa tomou conta de sua cabeça, suas pupilas dilataram-se lentamente e ele começou a tremer violentamente. Como se tivesse visto algo extremamente assustador. Com mais ânsia de vômito e tremores, ele desmaiou no pequeno lago. Lan olhou para Tris. Essa é uma reação normal? Não há precedentes, mas acho que sim. Pensando no que o príncipe de Ophir sofreu nos últimos anos, Tris assentiu com simpatia. Aquela experiência foi muito aterrorizante. O cérebro dele gerou um apagão como um mecanismo de autodefesa. Eu não ficaria surpresa se ele perdesse a memória depois. A feiticeira deu um passo para trás e olhou para Lan, indicando que não iria resgatar o príncipe de uma poça cheia de muco, vômito e excrementos. Lan só conseguiu dar de ombros. 3 dias depois, Temple Island. Durante aqueles 3 dias, a sanidade do príncipe de Ophir ia e vinha, acompanhada de reações extremas. Ele temia a escuridão, a umidade e até mesmo as mulheres. Isso impediu que Tris se aproximasse dele para administrar tratamentos, deixando Lan com a tarefa de entregar as poções a ele. Entretanto, algo mais além das poções de Tris, surpreendentemente ajudou a condição do príncipe, o fogo eterno. O príncipe de Ophir, que tinha medo do escuro, demonstrou um entusiasmo impressionante pelas chamas. Mesmo quando Chapelle enviou um padre para recitar as escrituras e lhe ensinar a doutrina, sua condição se estabilizou. Mas no 3º dia, quando o príncipe finalmente recuperou a sanidade, a situação mudou. Sentado em frente a Lan, o homem parecia fraco e exausto, mas havia uma dignidade incrustada nele, quase ao ponto da rigidez. Príncipe de Ophir. Era difícil imaginar que ele ainda era um sapo devorador de homens alguns dias atrás. Ele disse sinceramente a Lan: quero lhe agradecer, você salvou minha vida, príncipe de Cintra. Lan sorriu de volta à gratidão do príncipe. Eu não sou um príncipe, Vossa Alteza. Pode me chamar de Conde Lannister. Se possível, eu preferiria chamá-lo de Lan, ok? Príncipe de Ophir sorriu. Você não pode imaginar o quanto sou grato a você. Quando penso nas coisas terríveis que encontrei, tremo de medo. E eu ouvi muitas histórias maravilhosas sobre você ultimamente. Bruxo, certo? Não existe tal profissão mágica em nosso lugar. Eu também ouvi sobre seu encontro comigo. Nessa situação, não importa nem se você me matar, e você será até elogiado. O príncipe de Ophir suspirou e continuou. Mas você finalmente escolheu poupar minha vida e encontrou uma maneira de me ajudar a acabar com a maldição. Pode-se dizer que você me salvou mais de uma vez. Como posso agradecer? Lan manteve o sorriso e respondeu. Acho que o mais importante neste momento é ajudar você a entrar em contato com seu reino primeiro, afinal, vocês perderam o contato há muito tempo. O príncipe de Ophir assentiu em concordância. Preciso voltar para Oxenfurt. Tenho um dispositivo de comunicação lá que meu mago real me deixou. Espero que ainda esteja no lugar. Ah, claro! Os olhos do príncipe de Ophir se iluminaram. Quando eu falar com o mágico, pedirei que ele traga um presente de Ophir como um símbolo da minha gratidão a você. Lan, você prefere uma zebra ou um elefante? Ah, você pode não saber do que estou falando. Uma zebra é um cavalo com listras pretas e brancas, e um elefante é uma criatura enorme com uma cauda no rosto. São criaturas raras que frequentemente usamos como presentes em nosso comércio com o continente do sul. Zebras e elefantes? Talvez o povo do norte nunca tivesse visto um, mas Lan, em sua vida anterior, estava mais do que familiarizado com eles. No entanto, o que ele desejava não eram essas coisas. No entanto, Lan ainda fingiu estar pensando para esconder seu verdadeiro propósito. Ele teve que esperar a outra parte falar. Zebra? É um cavalo, certo? Como ele se comporta no campo de batalha? Qual é sua força e capacidade de carga? Quanto ao elefante, você mencionou que ele é um gigante, é possível domá-lo. Quão efetivo ele é em uma carga militar? O príncipe de Ophir ficou momentaneamente surpreso com as palavras pragmáticas de Lan. A zebra não é um cavalo de guerra. Quanto ao elefante, em nosso reino temos unidades de elefantes de guerra, mas eles são geralmente usados como parte de procissões cerimoniais e em banquetes reais. Eles são principalmente presentes raros para impressionar convidados e mostrar o poder do anfitrião. Lan esboçou um sorriso, um pouco envergonhado, como se lamentasse sua falta de conhecimento. O príncipe de Ophir deu um tapa na testa, seu rosto demonstrando arrependimento. Sinto muito, esqueci um detalhe crucial. Ouvi dizer que seu reino está enfrentando dificuldades, e é por isso que você quer tanto poder, certo? Presumi que alguém do seu valor precisaria de algo condizente com seu status, mas esqueci que o que você realmente precisa é de poder. O príncipe permaneceu pensativo por um momento, até que uma ideia iluminou seu rosto. Minha posição não me permite oferecer suporte militar diretamente, mas conheço uma técnica alquímica exclusiva do nosso reino chamada infusão mágica. É uma habilidade diferente das runas que você usa, capaz de adicionar novas energias a armas e armaduras, aumentando muito seu poder em combate. Tenho certeza de que você vai adorar. Capítulo 204. Mendigos e Diamantes. Lan, ouvindo o príncipe de Ophir oferecer informações sobre a tecnologia alquímica de Ophir, mostrou uma expressão alegre. Isso é ótimo. Mas, de acordo com você, essa tecnologia avançada também tem medidas rígidas de confidencialidade. Não causará problemas para você ensiná-la para mim? O príncipe de Ophir acenou com a mão indiferentemente.
O custo é alto, então não pode ser usado em larga escala no exército, no máximo, serve para reforçar unidades de guarda. Portanto, na maioria das vezes, é apenas um símbolo do poder dos nobres. Além disso, muitos alquimistas, depois de aprender essa técnica, a usam para comércio, então não há muito o que manter em segredo. O príncipe de Ofir olhou para ele com olhos sinceros. Por favor, não recuse isso de novo, Lan. A tecnologia de infusão sozinha não pode expressar minha gratidão a você. Por favor, aceite. Lan também respondeu com um olhar sincero. Já que você insiste, seria indelicado da minha parte recusar novamente. Obrigado, Vossa Alteza. Para receber a gratidão do príncipe de Ofir, Lan e seu grupo precisavam retornar a Oxenfurt. Mas antes de partir, Lan tinha outros assuntos para resolver em Novigrad e também fazer planos para o futuro. 2 dias depois, na Praça Novigrad, um cofre bancário subterrâneo abandonado. Este lugar costumava ser o território da Kutups Gang, subordinados da família Willey. No entanto, depois que essa família mafiosa causou tumultos que danificaram Novigrad de várias maneiras, eles se tornaram inimigos públicos, caçados por todos. Toda a fortuna da família foi confiscada e este cofre subterrâneo, que antes era um cassino subterrâneo, foi transformado pelo fogo eterno em uma pequena sala de reuniões subterrânea. A maioria dos móveis foi removida, restando apenas uma mesa redonda no centro. Apenas 2 pessoas estavam sentadas ali. Um usava uma capa simples com o rosto escondido sob o capuz, o outro usava um colete aberto, com o peito coberto de tatuagens. Eles eram Francis Bedlam, rei dos mendigos, e Carlo Varese Cleaver. Eles parecem estar esperando por alguém. Além da mesa, a única decoração nesta sala subterrânea eram várias dezenas de lustres, que iluminavam o local tão intensamente como se fosse dia. Cleaver parece gostar desse ambiente. Este é um lugar para conversar. Aquele feiticeiro que nos cumprimentou antes parecia mais um membro de uma organização subterrânea do que nós. O rei dos mendigos soltou um pequeno bufo. Cleaver riu, sem se importar com a atitude fria do rei mendigo. A propósito, durante os tumultos na cidade, vi que você também enviou seus homens para ajudar a varrer a gangue Kutups. Aquele sujeito Lannister entrou em contato com você? O rei dos mendigos acariciou a nuca e assentiu silenciosamente. Quando estavam prestes a continuar a conversa, ouviram um som de passos no túnel subterrâneo. Os passos indicavam que várias pessoas estavam chegando e que estavam se movendo em um bom ritmo. Logo outro grupo entrou na câmara que estava iluminada por velas. O primeiro a entrar era bem conhecido de Cleaver e do rei dos mendigos, era Chapelle. Ao seu lado estava um cavaleiro loiro. O rei dos mendigos já o tinha visto antes e Cleaver, vendo o emblema do leão em seu peitoral, pôde deduzir imediatamente sua identidade. O leão de Cintra. Cleaver murmurou, repetindo o título que Zoltan lhe havia mencionado várias vezes. Ele não conseguiu deixar de se lembrar do bruxo da escola Viper que havia invadido sua casa como se não fosse nada, sentindo um calafrio. Seguindo atrás deles estavam vários guardas do templo e a cavalaria Cintra, que eram obviamente os guardas dos dois. Um dos guerreiros de olhos vermelhos usando armadura leve era particularmente chamativo. O rei dos mendigos e Cleaver franzindo a testa. Eles foram convidados por Chapelle para participar desta reunião, mas não sabiam nada sobre o assunto em questão. Quando Lan apareceu, eles ficaram ainda mais perplexos. Por que o conde de Cintra continuaria envolvido nos assuntos de Novigrad? Muito obrigado a ambos pela ajuda durante os tumultos causados pela gangue Kutups. Novigrad tem o prazer de ter cidadãos amigáveis como vocês, Chapelle disse friamente. E também agradeço por terem tirado um tempo para vir hoje. Cleaver olhou para Chapelle e os soldados que escoltavam Lan, franzindo os lábios. De repente ele sentiu falta de sua casa de banho, onde ele geralmente fazia reuniões, já que todos lá estavam desarmados, o que garantia sinceridade. Não esperávamos que o filho de Vorezon fosse ainda mais louco que o pai. O que ele fez não nos representa. Cleaver respondeu firmemente, não se deixando levar pela gratidão de Chapelle. O rei dos mendigos puxou seu capuz ainda mais apertado ao redor de si. Só me diga o que está acontecendo, Lord Chapelle. Não somos o tipo de pessoa que fica enrolando. Chapelle assentiu após ver as reações dos dois, mas de repente direcionou a atenção deles para Lan. Embora eu tenha convidado vocês dois hoje, não fui eu quem realmente presidiu a reunião, mas Lord Lannister. Enquanto ele falava, Chapelle sentou-se, mas não no assento principal, deixando-o vago para Lan. Esse gesto surpreendeu ambos os líderes de gangues. Lan sorriu e, em vez de sentar-se à cabeceira da mesa, sentou-se ao lado de Chapelle, antes de dizer: Senhores, permitam-me apresentar-me novamente, sou Lan Lannister de Cintra. Viemos de muito longe para chegar aqui, principalmente para agradecer sua bravura durante os recentes tumultos. Lan sorriu. E como um símbolo de gratidão quero lhe fazer um favor. Quais qualificações esse Lannister tem para representar Novigrad para agradecê-los? Os dois líderes do mundo subterrâneo ficaram atordoados novamente. Eles olharam para Chapelle, mas descobriram que o rosto do outro grupo estava normal, e ele não parecia pensar que havia algo errado. As coisas começaram a ficar um pouco complicadas. Primeiramente, Sr. Bedlam. Lan voltou sua atenção para o rei dos mendigos. Nós já nos conhecemos antes. Para o rei dos mendigos essa não era uma lembrança agradável. Notícias do norte chegam a Novigrad e notícias de Novigrad chegam ao rei dos mendigos. Essa frase ficou na minha memória. Lan disse com um sorriso.
E o que mais me surpreendeu foi que suas fontes de informação parecem não estar limitadas apenas ao norte. O rei dos mendigos balançou a cabeça. Eu sei o que você está tentando fazer. Você quer que ajudemos Sintra a resistir a Nilfgaard, certo? Você nos superestima. Eu só obtenho informações de mercadores, nada mais. Meu conhecimento do sul é limitado. Lan abriu as mãos. Por favor, não seja tão rápido em rejeitar, Sr. Bedlam. Como eu disse, quero lhe fazer um favor, não sou uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa que ganha vida com inteligência, mas no momento, na minha opinião, sua maneira de obter inteligência é muito frouxa e muito passiva. Quero ajudá-lo a torná-la mais refinada e sistemática. Lan disse, agora você só obtém informações de mercadores e viajantes que vêm a Novigrad. Por que não deixar de ser passivo e se tornar ativo? O rei dos mendigos riu. Você quer que eu seja os ouvidos de Sintra? Vamos deixar de lado o motivo pelo qual eu compartilharia minhas informações com você. Você sabe quem são meus homens? Mendigos, órfãos e vagabundos, que razão eles têm para ouvir você? Lan assentiu. É justamente desses vagabundos e mendigos que preciso. Eles podem se infiltrar nas caravanas nilfgaardianas com facilidade. Tenho certeza de que nem todos escolheram sua vida atual e que um trabalho que lhes permita ganhar o pão seria do seu agrado. Além disso, Lan fingiu enfiar a mão no bolso, mas na verdade tirou um saco de dinheiro do inventário, jogando sobre a mesa enquanto dizia, eu os financiarei, dando-lhes um salário dobrado. E quando Sintra for restaurada, eu lhes darei uma casa. Isso é motivo suficiente para você? Cleaver, que estava ouvindo silenciosamente, caiu na gargalhada com o gesto de Lan. Você fala muito bem, mas acha que um saco de coroas é o suficiente? O rosto do rei dos mendigos também escureceu. Você está me insultando, Lannister, ou está insultando meus homens? Lan ficou atordoado por um momento, mas depois entendeu mal entendido. Ele se levantou e abriu a bolsa de dinheiro. Um punhado de diamantes brilhantes deslizou sobre a mesa, uma generosa doação do mestre espelho. A risada de Cleaver desapareceu imediatamente. Dinheiro para os pobres, um lar para o sem-teto. Olhando para o silencioso rei dos mendigos, Lan continuou. Ouvi rumores de que você é um homem de princípios. Se aceitar essa doação, fere seu orgulho, você pode ver isso como se eu estivesse contratando essas pessoas pobres e sem teto por meio de você. E seus salários estão temporariamente sob sua custódia. Na série The Witcher, o rei dos mendigos ajudou abnegadamente muitos em tempos de crise. Durante a caça às bruxas, ele organizou a evacuação de todos os feiticeiros escondidos em Novigrad para reinos neutros e pacíficos. Embora fosse o líder de uma organização criminosa, seu caráter não era simplesmente sombrio. Ele também era um homem habilidoso, algo que Lan sabia que poderia ser útil. O que eu posso conseguir? Mude notícias do norte se reúnem em Novigrad, para notícias do continente se reúnem em Novigrad, não é o suficiente? O rei dos mendigos pegou a bolsa e pegou os diamantes da mesa com as duas mãos. Você não tem medo que eu pegue seu dinheiro e fuja? Gostaria de dizer que confio naqueles que emprego, mas nem você nem eu acreditaríamos em tamanha ingenuidade. Lan apontou para a chapéu ao seu lado. Então o fogo eterno servirá como testemunha de nossa cooperação. Ele então apontou para Kian, que o acompanhou até o porão. Meu porta-voz também ficará em Novigrad para supervisionar a implementação do nosso acordo. O bruxo de olhos vermelhos sorriu gentilmente para o rei dos mendigos. Este último, tendo sido sequestrado em seu próprio quarto por um bruxo antes, não ousou subestimá-lo. Capítulo 205. Uma espada, um brinde e uma peça. Vendo o rei dos mendigos aceitar sua proposta, Lan se virou para Cleaver. O anão já estava ansioso depois de ver o grande saco de diamantes. Ao ver Lan enfiar a mão no casaco novamente, Cleaver esperava que ele tirasse mais dinheiro. Mas em vez disso, ele tirou um monte de papéis. Cleaver os pegou com uma expressão de decepção, mas enquanto examinava os desenhos nas plantas, sua expressão mudou lentamente. Esta é uma espada de aço Marrakon? Não, é mais complexa. Uma espada rúnica perfurante Marrakon? Não isso. Embora Cleaver não fosse um ferreiro profissional, seu sangue anão e a influência de seu entorno lhe deram uma base sólida na arte da forja. Quanto mais ele olhava para os planos que Lan lhe dera, mais espantado ele ficava. Não, não, não. Esse estilo de forja lembra os designs de antes do desembarque dos exilados. Isso é algo que se pensava estar perdido. E não é só uma espada, tem também uma armadura, grevas, é um conjunto completo. A cabeça de Cleaver se levantou de repente, seu rosto corado de excitação. Mesmo da perspectiva de um mercador, ele sabia o quão valioso era o que tinha em mãos. Se chegasse às mãos de um ferreiro, seria ainda mais inestimável. Lannister, Lord Lannister, o que você quer que eu faça me dando essas coisas? Lan sorriu internamente, agradecendo silenciosamente ao espelho mestre. Embora ele não tivesse pensado muito sobre isso antes, mas agora isso genuinamente surgiu das profundezas de seu coração. Às vezes, somente quando alguém se foi completamente, ele se sente verdadeiramente grato. Espero ser amigo de Marrakon. Lan sussurrou. Você pode pensar nesses desenhos como um presente, e eu tenho mais em minhas mãos. Cleaver riu. Você quer conhecer o Elder Og? Marrakon é o lar dos anões, e o ancião Og é seu líder de fato. Como em muitos romances de fantasia, os anões são os principais fabricantes de armas do continente. Neste mundo, os anões Marrakon também são conhecidos por serem a melhor infantaria pesada. Lan queria tentar ganhar o apoio deles e ganhar mais poder militar. Foi por isso que ele tomou a decisão atual. Quero que esses planos marquem o início da amizade entre Sintra e Marrakon.
Só peço para me encontrar com o ancião Og. O que quer que venha depois, discutiremos com calma. Cleaver coçou a barba. Não posso voltar para Marracão, Zoltan e eu estamos na mesma situação. Mas conheço muito mais pessoas do que ele, então posso ajudar você a passar a mensagem para nossos camaradas que ainda estão em Marracão. As palavras de Cleaver não eram uma desculpa. Marracão é um lugar extremamente fechado e conservador, mas os anões jovens anseiam por liberdade. É por isso que há um costume de que ao atingir a idade de 50 anos, um anão pode deixar Marracão e passar um ano experimentando a vida entre os humanos. No entanto, se ele não retornar antes que os 365 dias acabem, ele será removido do registro de seu clã para sempre. Agora Cleaver, Zoltan e Yarpen são todos anões que foram banidos de seus clãs. Mas embora as regras sejam inflexíveis, os laços emocionais perduram. Eles ainda podem recorrer à família e aos amigos para agirem como intermediários para Lan. Embora os anões normalmente não recebam bem os visitantes humanos, a técnica de forja perdida que Lan possuía, um presente do Mestre Espelho, deve ser valiosa o suficiente para abrir as portas para ele. Cleaver guardou esses desenhos de equipamentos como se fossem tesouros. Então, Lan tirou uma garrafa de vinho tinto Toussaint. Acho que é uma boa hora para um brinde. Naturalmente, os dois líderes de gangue, felizes com o que haviam obtido, não fizeram objeções. Embora os anões não gostem muito de vinho, o rei dos mendigos gostava. Falando nisso, o rei dos mendigos disse, dando um tapinha na bolsa de diamantes que carregava no peito. O hierarca do Fogo Eterno em Melfart uma vez mencionou a ideia de formar uma aliança entre o Fogo Eterno e todas as forças subterrâneas de Novigrad. Ele até esboçou uma estrutura geral. Eu me pergunto como está agora. Ele está morto, junto com Caleb Menge. Chapelle disse friamente, e não seremos uma aliança, apenas ajudaremos uns aos outros de acordo com nossas necessidades. A única razão pela qual permito que eles existam é porque eles não interferem nas vidas dos cidadãos, e até ajudam efetivamente os mais necessitados. Apesar do tom áspero de Chapelle, o rei dos mendigos não se ofendeu. Pelo contrário, ele tirou o capuz e sorriu. Você realmente mudou muito. Com isso, o rei dos mendigos e Cutelo se despediu de Lan sem mais cerimônias e partiu. Chapelle também partiu logo depois. Sua visita foi principalmente para fins de coordenação, pois ele ainda tinha que patrulhar a cidade e acalmar a população. Recentemente a propagação da fé estava sendo surpreendentemente eficaz. Logo, só restavam Lan e seu pessoal naquela sala de reuniões subterrânea. Mais alguma coisa? Kian de repente viu Lan virar a cabeça em sua direção e perguntou curiosamente. Lan assentiu. Hoje, depois de fazer todos os arranjos com as gangues criminosas, ele havia terminado seus negócios em Novigrad. O próximo passo era levar o príncipe de Ophir para sua fortaleza em Oxenfurt e, no processo, entregar a tarefa que Vizimir II havia lhe confiado. Depois de terminar em Oxenfurt, seu próximo destino será o Castelo Age. Mas Novigrad era grande e ainda havia coisas que Lan queria obter. É por isso que ele queria aproveitar a oportunidade para dar aqui algumas dicas importantes. Há muitas raças estranhas e pessoas com habilidades especiais nesta cidade que eu gostaria de recrutar. Isso inclui aqueles que podem realizar adivinhação em sonhos, dopplers como Chapelle, e até mesmo gnomos e súcubos. Lan adotou um tom sério. Se você encontrá-los e eles não tiverem machucado ninguém, quero que ofereça minha amizade a eles em vez de matá-los por uma recompensa. Na minha opinião, o valor deles é muito maior do que algumas coroas. Kian pareceu um pouco confuso, mas ainda concordou. Você é muito diferente dos príncipes e nobres que já vi antes. Você parece gostar dessas coisas bagunçadas. Mas os nobres têm alguns hábitos estranhos. Eu entendo o que você quer dizer, não se preocupe. Lan balançou a cabeça. Kian, você conhece meu plano para a Ordem dos Bruxos. Minhas aspirações vão muito além disso. Se quisermos estabelecer uma base para bruxos em Sintra, é essencial limpar a reputação manchada que eles têm. Já estou trabalhando nisso. E Novigrad é a maior cidade do norte, notícias daqui se espalham por todo o continente. Quero que os bruxos desta cidade reconstruam sua imagem e mudem a opinião pública, mesmo que só um pouco. Ao ouvir as palavras de Lan, o rosto de Kian ficou um pouco artificial. Na verdade, a maior parte da má reputação dos bruxos é culpa da nossa própria Cat School. Lan sorriu e disse, claro que sei, então espero deixar o mundo ver um gato diferente. Kian pensou sobre isso e embora aceitasse a ideia de ser leniente com as raças não humanas, a expectativa de melhorar a imagem dos bruxos era assustadora. Será difícil, Lan. A reputação dos bruxos não se deve apenas aos nossos próprios erros. Os feiticeiros, os nobres e os políticos também contribuíram para piorá-la. Se não fosse assim, vocês, os Griffins, não estariam em tal situação. Lan assentiu, sabendo a verdade nas palavras de Kian. Então, desta vez, pedi ajuda ao Fogo Eterno. Com eles, suas ações serão muito mais suaves. Além disso, tenho outro ajudante. Kian mostrou um olhar curioso quando ouviu isso. No sul de Novigrad, no teatro Butcher's Yard, atores ensaiavam febrilmente uma nova peça. A trupe quase se desfez após um grande desastre, e embora tivessem recebido doações do Eternal Fire, não foi o suficiente para restaurá-los à sua antiga glória. O dinheiro mal era suficiente para cobrir suas necessidades básicas e evitar que ficassem sem teto, mas reviver o esplendor do teatro exigia muito mais.
Alguns veteranos do grupo sugeriram a fusão com outros teatros, mas a estrela do teatro, Irina Renardi, se opôs veementemente e lutou para manter o grupo unido. Além disso, devido à sua corajosa intervenção durante os recentes tumultos, Irina foi nomeada líder do grupo. Quando Lan e Kian chegaram aqui, a trupe estava treinando novos estagiários. Não muito longe, todos podiam ser vistos ensaiando novas peças. Quase metade dos atores estavam vestidos como cavaleiros, usando armaduras teatrais com emblemas de leão, brandindo espadas de madeira e cantando versos em voz alta. Não muito longe, um grupo de crianças estava brincando, e seu líder, um garoto loiro, orgulhosamente proclamou: "Fui jogado pelo leão." Essa frase fez com que ele fosse invejado e apoiado por todas as crianças da trupe. Kian ouviu essa frase por acaso e não conseguiu conter a risada. Os olhos de Irina se iluminaram imediatamente quando ela viu Lan se destacando da multidão. Ela casualmente disse algumas palavras às pessoas ao redor dela e então correu. Olhando para o grupo de atores que parecia uma versão caricatural dele, Lan não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. "Senhorita Irina, embora seja verdade que eu a apoiei com a intenção de que você me ajudasse a criar algumas peças, o que vejo aqui?" Lan apontou para os atores ensaiando. "Deixou-me, digamos, surpreso. Capítulo 206, Scripts e Segredos. Dias antes, Lan visitará o teatro com a desculpa de procurar Dudu e, usando sua fortuna, ajudar a companhia a superar suas dificuldades. O teatro, como forma de arte, tanto podia ascender aos banquetes reais quanto descer às praças públicas, sendo um meio perfeito para incluir mensagens ocultas. Lan já havia planejado, durante a pacificação dos tumultos, incorporar a companhia à sua causa, e o teatro Butcher's Yard logo aceitou a proposta com entusiasmo. Com os comentários de Lan, Irina cobriu a boca rindo suavemente. Essas eram peças originalmente planejadas. Sintra, temeria, redania, onde quer que você vá, você pode deixar para trás feitos dignos de louvor. Você é simplesmente o protagonista natural da poesia e do drama. Não sei sobre outros lugares, mas metade dos poetas e teatros em Novigrad deveriam agradecer por apoiá-los. Lan riu. Após os cumprimentos, Irina foi direto ao ponto. Você está aqui hoje para compartilhar algumas histórias além dos rumores para enriquecer nosso repertório? Em termos de socialização, Irina é muito inteligente. Lan deve ter lucro após financiar a trupe, e o que a trupe pode fazer? Apenas atuar, escrever roteiros de acordo com as exigências dos investidores e então se apresentar. Mas Irina tomou a iniciativa de dizer que foi Lan quem forneceu histórias para ajudar a trupe a enriquecer o repertório. E a questão mudou da trupe ajudando Lan para Lan ajudando a trupe, e a comunicação foi muito confortável. Lan gosta mais de se comunicar com pessoas inteligentes. Atualmente, há muito poucos artistas no continente que estão dispostos a promover os Vichers. O mais famoso é o melhor amigo de Geralt, Dandelion. O apelido White Wolf se espalhou em grande parte graças a ele. Nesse momento, Lan também começou a contar a Irina as histórias dos outrora magníficos bruxos que ele conhecia. A história da escola do gato que traiu a escola do lobo e foi traída novamente. A história inspiradora do desonesto da escola Manticore que se iluminou em Tolsan e se dedicou à religião. A triste história do pioneiro da escola Griffin que matou o dragão, mas foi morto pela ganância humana, e há mais glórias desconhecidas e lendas tristes dos bruxos. Essas histórias cheias de reviravoltas e grande tensão deixaram Irina fascinada. Mas todas essas histórias carecem de um elemento essencial para ser o clímax de uma obra. Embora as histórias fossem excelentes, Irina ofereceu uma crítica profissional. Elas podem comover as pessoas, mas dificilmente geram alegria ou debates apaixonados. Precisamos de histórias que sejam próximas de nós, das quais as pessoas possam se sentir parte. Os olhos de Irina se iluminaram. Essas histórias que podem ser espalhadas nas ruas e nas tavernas são as melhores histórias. Amor e espada são temas eternos, por exemplo, você. Teremos uma história próxima em breve. Lan apontou para Kian. Após uma série de discussões, as histórias de Lan e Kian se tornariam o tema central do teatro Butcher's Yard. As aventuras de Lan, com temas como Princesa Cavaleira Batalha pelo Reino e Restauração do Reino, seriam os pilares, enquanto Kian na cidade completaria missões que forneceriam material novo para o grupo, esforçando-se para construir a imagem de nosso bom vizinho, o bruxo, e histórias semelhantes. Antes de partir, Lan disse especificamente a Kian: não se importe com dinheiro. Se você encontrar uma família pobre, tente abrir mão da recompensa. O dinheiro que deixei para você é o suficiente para você desperdiçar por um longo tempo. Se não for o suficiente, vá para a Chapelle ou entre em contato comigo para obtê-lo. É assim que devemos sempre agir? Perguntou Kian. Lan pensou por um momento. Pelo menos por enquanto, sim. E se alguém não pagar sua dívida ou até mesmo me chantagear? Kian sabia o quão irracionais as pessoas daquela época eram. Lan, já preparado, respondeu: um Lannister sempre paga suas dívidas. Vá até Chapelle, ele lidará com elas como faria com hereges. Kian pareceu animado ao ouvir isso. Ele deveria procurar ativamente algum malandro para praticar? Vendo a expressão de Kian, que de repente parecia ansiosa para tentar, Lan massageou as têmporas com um gesto de resignação. Na verdade, teria sido mais estável deixar um bruxo mais sereno como Colgrim. Mas eles não estavam dispostos, apenas Kian, vinculado ao painel Seguidores, aceitou seu pedido. E apenas os seguidores compartilharam experiências com ele quando completaram missões.
Mas Kian era um gato racional, e com o painel seguidor, a Igreja do Fogo Eterno e o teatro ajudando a ficar de olho nele, não deveria haver problemas, certo? Ele não sabia qual seria a reputação dos bruxos em Novigrad na próxima vez que retornasse. Lan balançou a cabeça e se preparou para sair para lidar com seu último assunto na Redânia. 2 dias depois, em Oxenfurt, a cavalaria Sintra chegou e parou na parte externa da cidade acadêmica. Dijkstra, vestido com um terno de seda de cores brilhantes, estava esperando no portão da cidade. Assim que Lan chegou, ele o cumprimentou, mostrando que já estava ciente da chegada do grupo. Comparado à última vez, parece que há menos pessoas atrás de você. Dijkstra olhou para a cavalaria atrás de Lan. Lan parecia sério. Eles encontraram o fim que todo soldado espera. Enquanto enfrentavam os selvagens, alguns cavaleiros Sintra caíram. Sinto muito. Dijkstra abaixou a cabeça educadamente por 2 segundos. Então ele olhou para os novos rostos no grupo, especialmente Leto, mostrando falsa curiosidade. Mas parece que você ganhou alguns novos seguidores também. Lan assentiu. Eu sou um conde, não é razoável ter alguns seguidores? Dijkstra olhou para os olhos âmbar de cobra dos bruxos e sorriu. Claro. Lan fez uma pausa, também mostrando um olhar curioso, e de repente disse, por que não vi Lady Felipa desta vez? Dijkstra mostrou um olhar surpreso. O conde Lannister conhece Lady Felipa. Eles já se encontraram antes? Uau, ele começou a agir. O assunto entre Felipa e Lan da última vez era algo que não podia ser tornado público. Ambas as partes tinham um acordo tácito de não mencioná-lo. Embora os outros não soubessem, como Dijkstra poderia não estar ciente? Afinal, um dos termos do acordo entre Lan e Felipa incluía pedir ajuda a Dijkstra. Eu já a conheci antes. Você não sabia? Lord Lannister, é melhor não dizer coisas que eu não entendo. Dijkstra disse, mas se você deseja visitar Lady Felipa, agora não é uma boa hora. Ela não veio para Oxenfurt com Sua Majestade o Rei, ela está na corte de Tretogor. Como você bem sabe, quando o rei está fora, seus conselheiros devem ficar para trás para manter o controle. Lan levantou as sobrancelhas. Parece que Sua Majestade confia em Lady Felipa? Dijkstra sorriu. Claro. Enquanto caminhavam e conversavam, Dijkstra levou Lan de volta à sala de recepção onde ele morava antes. Seguindo o costume, Lan tomou um banho e trocou de roupa, lavando a poeira da jornada. No entanto, pensando que logo encontraria o rei Vizimir II, Lan teve uma ideia repentina. Milva, entre. Ele mal havia terminado de falar quando a empregada entrou apressada, evidentemente esperando do lado de fora todo esse tempo. Meu Lorde Conde, você precisa que eu o ajude a se banhar? O rosto de Lan escureceu. Preparei um presente para o rei. Você manda alguém ao mercado para me comprar algumas coisas para embalar. Milva recuou novamente com um olhar de decepção no rosto. Não demorou muito para que alguém ouvisse uma batida na porta, e a empregada retornasse com o que Lan havia pedido. Depois de resolver tudo, Lan dispensou a empregada, cujo rosto agora mostrava uma decepção ainda maior. Ele então tirou 2 itens de seu inventário, e começou a decorar o presente que havia preparado. Parecia que o rei estava genuinamente interessado no desenvolvimento acadêmico de Oxenfurt, pois foi somente ao anoitecer que ele enviou seu administrador para cumprimentar Lan. O rei estava se aquecendo perto do fogo e seu filho, como escudeiro, servia-lhe vinho ao seu lado. A única diferença em relação à visita anterior de Lan era que os cavaleiros que atuavam como guardas tinham quase dobrado seu número, e seus olhares para Lan estavam ainda mais cautelosos. O rei majestoso e digno contrastava marcadamente com os cavaleiros tensos e vigilantes na sala. O jovem príncipe Radovid, alheio à situação, não tirou os olhos de Lan desde o momento em que entrou, como se tentasse decifrar algo em sua mente. Bem-vindo de volta, Lannister. Vizimir II olhou para cima e imediatamente viu o presente na mão de Lan. O que é isso? É uma obra de arte que encontrei em Novigrad. Consegui por acaso. Dizem que é uma peça da coleção da família von Everec. Lan sorriu. Não ouso ocupar a propriedade em seu nome, então a trouxe de volta para devolvê-la ao seu dono original. Vizimir II balançou a cabeça. É um esforço admirável disfarçar um presente sob o pretexto de devolvê-lo. Originalmente, isso deveria ter sido dado ao meu mordomo, mas já que ele já está aqui, Radovid, o príncipe ouviu o chamado do rei e deu um passo à frente para pegar o pacote longo e plano nas mãos de Lan. Isto é uma pintura? Sim. A pergunta do rei, Lan assentiu. Era uma pintura, uma que ele havia tirado da mansão von Everec pintada por Iris. É também um veículo que permite que a alma na pintura se mova. Capítulo 207. A mentira pintada. Embora Radovid estivesse cheio de curiosidade sobre a pintura, na presença de seu pai ele permaneceu respeitoso e deixou a pintura de lado por um momento. Vizimir II de repente pensou em algo, acenou com a mão, e o mordomo se adiantou. Após ouvir a ordem sussurrada do rei, ele saiu correndo, e depois de um tempo ele realmente trouxe de volta uma pintura. Esta pintura é chamada O Leão e o Bravo Soldado Redaniano, presenteada a mim por um professor de pintura em Oxenfurt. Vizimir II sorriu. A pintura mostra você e meus soldados lutando contra o monstro que apareceu de repente na nave de transporte. Você parece chamá-lo de Aeshna, certo? O sorriso de Lan congelou por um momento quando ele recebeu a pintura. Ela recriou com precisão a batalha contra o Aeshna, embora com um pequeno ajuste. Soldados redanianos foram mostrados heroicamente saltando do navio, prontos para se sacrificarem.
Os bravos soldados redanianos usaram a si mesmos como isca para atrair o monstro para fora da água e proteger os mercadores no navio de transporte. Os poemas e obras literárias relacionados se espalharam em Oxenfurt. Vizimir disse significativamente. Gostei muito dessa pintura. Então, eu a dou a você como um presente de retorno. Isso foi obviamente feito pelos poetas e artistas no navio naquela época. Lan admirou suas realizações artísticas em seu coração e curvou-se levemente para Vizimir II. Obrigado, Vossa Majestade. Vizimir II assentiu levemente e a conversa casual deu lugar a tópicos mais sérios. Ouvi falar sobre o que aconteceu em Novigrad, mas não esperava uma confusão tão grande. Os fatos provaram que uma organização religiosa não pode realmente administrar uma cidade. Planejo tomar Novigrad de volta das mãos do fogo eterno. Vizimir II olhou nos olhos de Lan e mostrou um olhar questionador. Lannister, o que você acha? Se você conseguir recuperá-la, eu ficaria muito surpreso. Até que seu filho assuma o trono e muito depois de você morrer, aquela cidade permanecerá no fogo eterno. E por que você sempre me pergunta sobre os assuntos internos do seu reino? Lan disse calmamente, acho que entendi errado alguma coisa. Sempre pensei que Novigrad fosse parte da Redânia, mas agora vejo que não é. A atmosfera ficou em silêncio por um momento, até que Vizimir II soltou uma risada leve. Você está certo. Mas ele logo recuperou a seriedade. Como você se dá com Chapelle? Lan suspirou. É estranho. Ele é muito frio e arrogante, e é inflexível. Ele só forneceu informações em resposta às suas instruções e não estava disposto a enviar soldados para ajudar. Como resultado, tive um conflito direto com Ogierd e perdi muita mão de obra. Nesse ponto, Lan demonstrou seu sincero arrependimento. Eles eram guerreiros que sobreviveram às mãos dos Nilfgaardianos. Nunca pensei que eles morreriam em um lugar como esse. O choque com os Wild Ones e a força monstruosa de Ogierd custaram a Lan vários homens. Ele trouxe uma força de elite e cada morte era uma perda irreparável. Mas na guerra, baixas são inevitáveis, especialmente entre aqueles destinados a lutar no campo de batalha. Sinto muito. Eles morreram por minha causa. Vizimir II o consolou. Eu cuidarei da compensação deles. Lan balançou a cabeça. Eles são meu povo, e eu deveria cuidar de seus negócios após a morte. Se você quer ter pena deles, eu só espero que suas histórias possam ser lembradas pelas pessoas. Os mortos não devem ser esquecidos. Vizimir II não comentou o pedido de Lan. E Ogierd? Ele está morto? De fato, ele morreu sem um corpo completo. Mas Lan balançou a cabeça. Eu destruí os selvagens, mas só consegui afastá-lo. Vizimir II não demonstrou nenhuma reação, mas a testa do príncipe Radovid franziu-se profundamente. Por quê? Pensei que espadas não tivessem olhos. Lan disse sinceramente, independentemente do que ele tenha feito, ele ainda é um nobre e seu vassalo. Mesmo que ele tenha cometido crimes, ele deve ser julgado por você. Eu não tenho o direito de executá-lo. Portanto, eu apenas dispersei seu exército, para garantir que ele não lhe cause mais problemas. Onde ele está agora? Nas mãos dos Nilfgaardianos. Vizimir II ficou atordoado. Com sua rede de espionagem, você certamente sabe que os Nilfgaardianos estavam por trás do recente tumulto em Novigrad. Ogierd fez um acordo com eles, e a última vez que o vi, ele parecia ter embarcado em uma de suas naves. Lan expressou sua indignação. Ele traiu seu país. Radovid, que estava ouvindo em silêncio, parecia confuso, como se não tivesse entendido completamente o que Lan tinha acabado de dizer. Vizimir II fechou os olhos de dor. A família von Everec. Nunca pensei que eles estivessem se inclinando para o sul agora. Imran. Ao ouvir o grito de raiva do rei, o mordomo real presente na sala imediatamente deu um passo à frente. Vai e chame o Conde Helven. Quero que ele redija um documento proclamando a todo o reino as atrocidades da família von Everec. É necessário que todos saibam de sua traição. Sim, majestade. O prompt do sistema soou neste momento. Missão Justiça e Equidade concluída. Lan deu um sorriso quase imperceptível. Parecia que o rei estava realmente afetado pela traição de um de seus vassalos mais antigos. Levou um tempo para ele recuperar a compostura. Então, ele olhou para Lan suavemente. Lannister, obrigado por me ajudar a encontrar esse câncer a tempo. Somos amigos, é isso que eu deveria fazer. O príncipe, seguindo os sinais do pai, serviu vinho a Lan e por um momento o anfitrião e convidado compartilharam uma atmosfera de cordialidade. Preciso adiantar a viagem para o Castelo Age. Planejo partir em alguns dias. Você gostaria de me acompanhar? Lan passou quase um mês em Novigrad, e a data da reunião do norte se aproximava rapidamente. O castelo de Age estava situado na intersecção dos 4 grandes reinos do norte. Se eles partissem de Oxenfurt agora, chegariam bem a tempo, alguns dias antes do início da reunião. Não quero te incomodar. Planejamos viajar por conta própria. Tudo bem. Vizimir II não tentou persuadi-lo muito. Mas tenha cuidado na estrada. De acordo com minha inteligência, as coisas têm estado desconfortáveis recentemente. Lan perguntou em dúvida. Os solistas estão vindo de novo? Não, ouvi dizer que há muito mais monstros. Vizimir II balançou a cabeça. Ghouls e outras criaturas. Até mesmo aqueles seres repugnantes que geralmente habitam as florestas começaram a aparecer nas vilas. Muitos guardas da cidade estão pedindo ajuda. Mas ouvi dizer que você tem alguns bruxos no seu grupo, certo? Com eles e você não deve se preocupar. O rei disse brincando. Se fosse possível, eu até gostaria de pegar emprestado um desses bruxos com você. O Vale Pontar.
A intersecção dos 4 reinos de Temeria, Redania, Caeden e Aedir é uma das áreas estratégicas mais importantes do norte. Os conflitos de interesse entre os reinos acima irromperam aqui mais de uma vez. Incontáveis batalhas foram testemunhadas pelas árvores e pedras aqui, e o sangue frequentemente acompanha os conflitos e se mistura com a água do rio Pontar. As causas de cada conflito também são diferentes. A antiga luta entre elfos e humanos. O conflito entre os interesses de nobres e mercadores e as ocasionais revoltas camponesas. Agora, eles se tornaram os embelezamentos históricos do Vale do Pontar. O Vale do Pontar está destinado a testemunhar mais história, como acontece agora. Uma reunião sem precedentes dos 4 grandes reinos do norte, juntamente com Sintra, Líria e Rívia, para participar das negociações do norte. Este é um evento sem precedentes. Neste momento, metade dos reinos participantes chegaram ao Castelo Age. Os mercadores dos 4 reinos na fronteira também ouviram as notícias e montaram lojas temporárias nas proximidades para vender vinho, carne, até mesmo pó anestésico e outras coisas e serviços aos soldados reunidos aqui para deixá-los confortáveis. Soldados que em tempos de paz não sabem o que fazer com sua energia, gastam grandes somas de dinheiro, e em tempos de guerra, esses mercadores os seguem como abutres, varrendo os restos do campo de batalha. Siga o exército e você ganhará muito dinheiro, é um lema entre os mercadores. Um sargento usando um chapéu de castor pegou uma taça de vinho do comerciante ao lado dele e bebeu enquanto observava seus subordinados que estavam travando uma luta de boxe. Aconteceu alguma coisa interessante aqui recentemente? O Vale do Pontar agora é o lar de tropas de vários reinos e, para evitar conflitos, cada exército tem áreas estritamente demarcadas. No entanto, os comerciantes são livres para se movimentar, trazendo consigo notícias que os soldados apreciam junto com suas bebidas. Nada de importante aconteceu. Os reis estão muito cautelosos e os soldados estão tensos. O mercador disse animadamente. Mas sobre o leão de Sintra ouvi vários rumores recentes. O sargento do chapéu de castor mostrou um olhar interessado. Ele tem muitos apelidos agora. Por exemplo, o amigo da Dríade, Cavaleiro Grifo da Dama do Lago, Bravo Lannister, Leão em Chamas, etc. Eles aconteceram durante sua luta contra Nilfgaard ou em seu caminho para o Castelo Age. O sargento do chapéu de castor tocou o queixo. Tantos apelidos? É isso mesmo. Ouvi dizer que Marrakon fez novas cartas de Gwen para ele recentemente. Marrakon? Os olhos do sargento do chapéu de castor mudaram de repente, tornando-se indignados e ferozes. Malditos anões! O comerciante que estava contando a história ficou perplexo, sem saber por que o sargento, que falava gentilmente há pouco, havia se tornado tão violento. Capítulo 208. O preço de falar abertamente. O sargento jogou seu copo no chão com força. Você não sabe. Os anões se tornaram inimigos da humanidade, um bando de bandidos malditos. Como mercador, não acredito que você nunca ouviu falar do Soyatael. Eu sei. O mercador respondeu indiferentemente, observando a jaqueta amarela com o emblema do unicórnio e o gorro de castor que o sargento usava. Mas me perdoe, senhor. O Soyatael não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você? Rato maldito. Como você pode dizer essas coisas? Um soldado ao lado do oficial de chapéu de castor de repente pulou e gritou. Depois que os Nilfgaardianos invadiram o norte, o primeiro grupo de Soyatael começou a aparecer. Essas malditas raças não humanas estão simplesmente adicionando insulto à injúria. Nós lutamos no sul e sangramos em Soden Hill, enquanto eles lutavam guerrilha em nossa retaguarda. Eles achavam que os Nilfgaardianos poderiam nos derrotar, então eles pregaram que o governo humano havia acabado e que era a hora de restaurar a velha ordem. Expulsem os humanos de volta para o mar. É seu grito de guerra e sua desculpa para assassinato, incêndio criminoso e saques. O mercador franziu os lábios. Senhor, mas até onde eu sei, a maioria das raças não humanas também condena o Soyatael e não quer ter nada a ver com eles. A maioria deles é muito leal, e às vezes até pagam alto preço por sua lealdade. Os soldados presentes pararam de falar de repente e olharam para o mercador vagamente. Ele parecia muito jovem, aparentando apenas 20 e poucos anos, ou até menos de 20. É preciso coragem para ousar fazer negócios sozinho nessa idade. Comerciante, de onde você é? Temeria, senhor. O sargento do chapéu de castor riu. Eu lembro que você derrotou Marrakon, então os anões agora são nominalmente súditos do seu rei, certo? Sim, senhor. O mercador disse, e eu vi o leão de Sintra e seus companheiros anões com meus próprios olhos. Eles estavam no pomar branco. Eles tinham um grande número de lâminas e espadas na época, mas pouparam o apicultor que o ofendeu, e não descarregaram sua raiva em nenhum civil. Os anões ao redor de um homem tão grande definitivamente não são maus, então acho que sua avaliação dos anões é tendenciosa. O sargento de chapéu de castor se levantou com um rosto sombrio. Eu pensei que pessoas como você que vivem do comércio teriam uma mente mais ágil, mas parece que você não é muito diferente daqueles camponeses. O sargento parecia pronto para dar uma lição ao comerciante. Vendo que a situação poderia piorar, outros comerciantes, provavelmente seus colegas, se apresentaram para mediar. Vamos, senhor, por que se incomodar com um jovem como esse? Desde que conheceu Lord Lannister, ele parece ter perdido a cabeça. Ele até diz que quer ir morar em Sintra e ter um filho, para que ele possa se tornar um cavaleiro também. Isso fez os soldados ao redor rirem. O empresário que estava tentando apaziguar as coisas riu mais alto. Escute, quem em sã consciência diria algo assim?
Vendo que os oficiais e soldados estavam mais relaxados, o empresário que tentava acalmar as coisas imediatamente se virou e repreendeu seu jovem parceiro, enquanto também dizia aos outros soldados ao redor dele: olhem para minha cabeça, ela foi quebrada por um anão. Os Soyatael são mais odiosos que os ladrões. Os ladrões querem dinheiro, mas os Soyatael só querem ver humanos sangrando. Nem todo mundo tem ouro, mas todos nós temos sangue correndo em nossas veias. Os lenhadores que caem na clareira, os trabalhadores do piche despedaçados na floresta de faias, os camponeses fugindo de aldeias em chamas. Eles machucaram alguma raça não humana? Ontem eles estavam trabalhando lado a lado e hoje, de repente, uma flecha perfura suas costas. E eu nunca na minha vida machuquei um elfo, um anão ou qualquer outra raça não humana. Mas veja, minha cabeça foi ferida por uma cimitarra anã. Nesse ponto, o mercador que estava tentando acalmar as coisas apontou para a bandagem em sua cabeça e curvou-se profundamente para os soldados que se acalmaram. Se não fosse por soldados corajosos como você, eu estaria dormindo no subsolo agora. Bem dito. Alguns soldados aplaudiram. Obviamente o que o comerciante disse deixou os soldados muito felizes, e o sargento de chapéu de castor parecia ter esquecido sua infelicidade naquele momento. Os soldados vieram comprar vinho do mercador que havia sido atacado por um anão e então resgatado por seus companheiros. Enquanto isso, o sargento com o chapéu de castor o examinou de cima a baixo. De onde você é? Aidir, senhor. O sargento do chapéu de castor assentiu. Cuide bem do seu companheiro temeriano. Comparado a você, ele não é muito inteligente. O comerciante forçou um sorriso e assentiu rapidamente. Depois de beber outra taça de vinho, o sargento do chapéu de castor parecia um pouco bêbado e gritou para o jovem mercador de Temeria: deixe-me dizer, meu jovem. Somos nós, soldados, que estamos protegendo você. Os humanos costumavam ser muito indulgentes com raças não humanas. Nós os considerávamos humanos e nossos compatriotas, mas eles nos apunhalaram pelas costas. E aqueles que os apoiam são os caras que vivem ao nosso redor, elfos, meio-elfos, anões, gnomos e halflings. Eles abrigam os Soyatael, enviam comida a eles e reabastecem sua força de trabalho. Eles agem em equipes pequenas. Há até 100, às vezes até mais. A melhor maneira de lidar com eles é cortar suas linhas de suprimento, isolá-los e deixar que a fome os force a se render. Prenda as raças não humanas que ajudam o Soyatael e corte a fonte de seu apoio. Aqueles de cidades, vilas e fazendas. Mas você está lidando com o Soyatael, e somente com o Soyatael. O jovem mercador o interrompeu de repente. O problema é que não sabemos quais raças não humanas os estão ajudando. Então é errado odiar todas as raças não humanas. O jovem comerciante ainda defendia sua causa com fervor. A expressão do sargento do chapéu de castor escureceu enquanto ele olhava para o jovem comerciante, sem revelar o que estava pensando. Um dos soldados, visivelmente bêbado, gritou após ouvir o jovem comerciante: se não há como distinguir, então prendam todos eles. Agarrem a nuca de cada raça não humana e joguem-nos na mina e na pedreira. Todos, incluindo pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças. Isto é para proteger os humanos, não há outra maneira. Um soldado ao lado dele gritou a plenos pulmões: todos aqueles que ajudam raças não humanas também devem ser liquidados. Como aquele Lannister de Cintra, ouvi dizer que ele se tornou um bruxo, ele também deveria. De repente, o sargento do chapéu de castor soltou um grito e chutou o soldado que gritava a plenos pulmões, jogando-o no chão. Todos os soldados ficaram imediatamente em silêncio e não ousaram mais falar. O jovem mercador, sentindo-se vitorioso, continuou: na minha opinião, a Soyatael foi criada por causa de vocês, povo Caeden. Foram vocês, outros nobres e cavaleiros que a criaram. Vocês oprimiram as raças não humanas e não permitiram que vivessem do seu próprio jeito. Agora vocês pagam o preço. Temos transportado mercadorias nesta estrada, mas sofremos as consequências? Ele estava imerso em seu próprio mundo e não conseguia ver as mudanças ao seu redor. E o comerciante que tentava amenizar as coisas de repente cobriu a boca do jovem comerciante com força. O mercador olhou aterrorizado para os soldados que se aproximavam lentamente. Não estava claro se era por causa do álcool ou da raiva, mas os rostos dos soldados agora estavam vermelhos. O sargento do chapéu de castor cerrou o punho e deu um tapa forte no cabo da espada. Não posso ignorar o insulto a Caeden em solo caedveniano. Como mercador, você provou ser incrivelmente estúpido. Com um grande estrondo, o comerciante se virou e viu sua carroça virada, espalhando todo o vinho e outros produtos. O que você está fazendo? Somos mercadores de Temeria e Aidir, este não é seu território. O jovem comerciante finalmente sentiu medo, esquecendo imediatamente tudo que havia defendido momentos antes, e recuou aterrorizado. Onde quer que estejamos é território Caeden. O sargento disse, rangendo os dentes. Os soldados Caeden cercaram os mercadores. Eles não sacaram suas espadas, mas em vez disso pareciam querer dar-lhes uma lição batendo neles. Obviamente, esta não era a primeira vez que faziam isso. Entretanto, quando estavam prestes a atacar os dois mercadores, um dos soldados, que estava caído no chão após uma briga, de repente sentiu uma vibração no chão. Todas as pessoas presentes eram soldados, então eles naturalmente reconheceram esse tipo de movimento. Esse era o som que só podia ser feito quando um grande grupo de cavalaria se aproximava. Voou um longo e profundo toque de trombeta soou do portão do acampamento. E em resposta, outra trombeta soou na estrada externa, indicando que eles não eram inimigos. Uau!
Não importa se eram inimigos ou não, os soldados Kaeden não podiam se dar ao luxo de continuar agindo negligentemente. Eles rapidamente ajustaram seus uniformes. Capítulo 209. Monstros no Vale do Pontar. A primeira coisa que chamou a atenção de todos foi a bandeira dos 3 leões de Sintra voando ao vento. Quando o mastro da bandeira subiu lentamente e ficou exposto a todos, a composição da equipe também ficou clara à primeira vista. Era uma equipe de cavalaria de apenas cerca de 50 pessoas, mas seu ímpeto era incrível, e eles eram obviamente de elite no campo de batalha. O líder era um cavaleiro loiro com modos imponentes. O emblema do leão em seu peito parecia rugir para o sol escaldante sob a luz do sol. Atrás dele estavam 2 atendentes homens e uma atendente mulher, e depois 4 guerreiros vestindo armaduras estranhas e carregando espadas duplas. Depois disso havia a cavalaria Sintra, elegantemente vestida com armadura cinza prateada padrão. Tris não estava mais na equipe neste momento. Após terminar a viagem para Novigrad, ela não acompanhou Lan ao castelo Age novamente. Primeiro, seu ensino de magia havia terminado, e ela precisava retornar a Sintra e Aretusa para cuidar de seus negócios. Segundo, os outros reis não trouxeram seus conselheiros reais porque não confiavam nos feiticeiros, então não era apropriado que Lan trouxesse Tris. Quando Tris saiu, ela também pegou a Decaretakirspad que Lan havia obtido da Von Everett Estate. Esse tipo de encantamento de equipamento com efeito de sugar sangue era simplesmente inédito. Ela decidiu voltar e estudá-lo cuidadosamente com Mosezak e outros para ver se poderia ser reproduzido. Tris não estava viajando sozinha, no entanto. Ela estava acompanhada por um mago real do reino de Ophir, um especialista em infusão mágica que pretendia passar seu conhecimento para Mosezak. Lan estava confiante de que, quando retornasse a Sintra, grande progresso teria sido feito. De longe, olhando para as bandeiras dos outros reinos no Vale do Pontar, era possível ver que suas tropas superavam em muito as de Lan. Como os reis estavam presentes, os 3 grandes reinos, Temeria, Aedir e Kaeden, trouxeram cerca de 1000 soldados cada, compostos principalmente de cavaleiros, guardas reais e corpos de elite. O Vale do Pontar está localizado na junção de 4 reinos, então esses reinos também mobilizaram tropas nas fronteiras. Se algo inesperado acontecesse, eles poderiam mobilizar seus exércitos para proteger os reis, uma situação que Nilfgaard ansiava por ver. Após a comunicação por meio de buzinas entre o posto de guarda de Kaeden e o grupo de Lan, uma buzina alta também soou na direção do castelo de Age. Logo, um emissário de Kaeden, outro de Temeria e um de Aedir surgiram do castelo, prontos para guiá-los até o acampamento designado. Entre os emissários estavam altos funcionários e figuras com o porte de um mordomo real. Isso refletia um equilíbrio de poder. Embora o castelo Age estivesse nominalmente sob a jurisdição de Aedir, a situação era mais complicada. Com tantos reis reunidos, eles não conseguiam encontrar um representante adequado para atuar como anfitrião, então decidiram formar uma equipe de mordomos, composta por membros dos diferentes reinos para servir os monarcas no castelo. Lan também teria que nomear alguém de seu grupo para se juntar a essa equipe. O oficial de alta patente de Kaeden, passando pelo acampamento deles, notou claramente o cheiro de álcool. Ele olhou feio para o sargento, enquanto os 2 mercadores aproveitaram a distração para escapar. Quando Lan e sua comitiva estavam a cerca de 200 metros do posto de guarda, eles diminuíram a velocidade, movendo-se lentamente até encontrarem a equipe de mordomos na entrada. House foi o primeiro a avançar em seu cavalo e anunciou em voz alta: "Diante de vocês está o leão de Sintra, o cavaleiro grifo da Dama do Lago, o senhor de Brokilon, Lan Lannister." Os 3 oficiais rapidamente desmontaram para saudar Lan, demonstrando respeito, embora alguns deles tivessem títulos nobres semelhantes aos de Lan. Nesses encontros diplomáticos, era crucial mostrar deferência suficiente. Afinal, Lan logo estaria sentado à mesa de negociações com seus reis. Desrespeitá-lo seria o mesmo que desrespeitar seu próprio rei. Lan olhou para as 3 pessoas à sua frente. Conde Lannister, deve ter sido uma jornada cansativa. Tudo correu bem na sua viagem? Foi o mordomo real de Aedir quem finalmente quebrou o silêncio, curvando-se em saudação. Mais ou menos. Embora a segurança na região pareça deixar muito a desejar, encontramos alguns afogadores, ghouls e coisas do tipo ao longo do caminho. Lan respondeu, balançando a cabeça com uma expressão confusa. O que vocês todos estavam fazendo aqui? Em teoria, esses monstros deveriam evitar uma área com uma concentração tão alta de tropas. Inesperadamente, o mordomo real sorriu amargamente após ouvir isso. Se nem os bruxos que o acompanham têm uma resposta, muito menos nós. Ultimamente, os monstros nesta área se tornaram incomumente numerosos e agressivos. No começo, isso quase causou um conflito entre nossos próprios soldados. No caminho, Lan descobriu que havia muito mais monstros em Pontar Valley do que lá fora. Embora não estivessem em todos os lugares, eles mataram mais monstros em uma semana do que nos 2 meses anteriores combinados. Além disso, em vez de serem encontrados em pequenos grupos de 3 ou 5, os monstros agora apareciam em grandes grupos de até 1 dúzia ou mais. Enquanto para Lan e seus homens isso não representava um grande perigo, para os pequenos assentamentos da região, tais números de monstros significavam um desastre total. Ao longo do caminho, Lan resgatou vários aldeões que estavam em perigo, recebendo sua gratidão. Inicialmente, Lan especulou que a geografia do Vale do Pontar, na fronteira de 4 reinos, era responsável pela falta de atenção à segurança na área, o que permitiu a proliferação de monstros.
Mas agora parece que não é esse o caso, porque até mesmo os arredores da base militar são frequentemente assediados por monstros. O que obviamente não é um problema de segurança simples. Agora você não precisa mais ser incomodado por monstros. O mordomo real de Aidir disse: este é agora o lugar mais seguro do norte. Lan assentiu sem fazer comentários. Sintra é diferente dos 4 reinos do norte. Eles podem estacionar tropas aqui sem escrúpulos, mas Lan só tem dezenas de cavaleiros com ele. No entanto, por causa disso, a base de Sintra foi organizada mais perto do castelo Age, o que pode economizar muito tempo. Entretanto, antes que pudessem retornar ao castelo, um som profundo de trombeta foi ouvido de repente à distância. Esse som poderia ser uma tropa pedindo ajuda com sinais de buzina? Lan olhou na direção do som e viu 2 pontos pretos pairando no céu, deixando cair pontos pretos menores de tempos em tempos. Com a visão aguçada de um bruxo, ele conseguiu perceber que os pequenos pontos que caíam tinham formato humano. Enquanto observava a cena, ele conseguiu até ouvir um rugido áspero e desagradável de alguma fera ecoando pelo ar, seguido pelos gritos de dor de humanos desaparecendo à distância até morrerem completamente. Ao mesmo tempo, Lan ouviu o mordomo real de Aidir atrás dele exclamando, de acordo com o itinerário: a única pessoa que deveria ter chegado ao Vale Pontar neste período de tempo, além de você, Conde Lannister, é a Rainha Maeve. Mexam-se, seus preguiçosos. Ao ouvir a trombeta de socorro, o oficial Caeden mais próximo gritou para seus soldados se prepararem. No entanto, esses soldados despreocupados estavam apenas bebendo e se divertindo. Embora tenham rapidamente recuperado a ordem, ainda precisavam de algum tempo antes de estarem prontos para enfrentar o inimigo. Lan olhou para os pequenos pontos pretos no céu, e de repente sua expressão ficou jubilosa. Vamos primeiro. Lan decidiu imediatamente, liderando seu grupo de bruxos e a cavalaria em direção ao local de onde veio a trombeta de socorro, deixando para trás o oficial Caeden, que estava amaldiçoando sua própria tropa por sua performance desastrosa. O som da trombeta não estava longe do portão do acampamento. Lan e seus subordinados se aproximaram das tropas em busca de ajuda em pouco tempo. Lan correu para lá com o objetivo: reivindicar o saque e, com ele, o direito de distribuir as recompensas. Aos seus olhos, as coisas voadoras no céu não eram monstros, mas garrafas de decocção. As 2 criaturas pareciam ser um casal, agindo em perfeita sincronicidade. Externamente, eles se assemelhavam aos dragões das lendas, mas eram muito menores, com um comprimento de apenas 4 metros, semelhante em tamanho aos grifos. Eles tinham membros anteriores semelhantes a asas que os ajudavam a voar, e sua pele era coberta por escamas finas e fragmentadas, deixando pedaços de pele dura expostos. Seus gritos eram roucos e desagradáveis. Espinhos invertidos se projetavam do topo de seus focinhos e perto de suas orelhas, e suas caudas terminavam em uma protuberância córnea e afiada como navalha, quando Lan e seu grupo estavam a alguns metros de distância. Eles viram a cauda de uma dessas criaturas dividir um escudo de carvalho em 2 com um único golpe. Criatura da classe Draconídeo Forcaiu. Capítulo 210. A Dança da Morte do Leão. O Forcaiu recebe esse nome por causa de sua cauda mortal, e um bruxo experiente é suficiente para matá-lo sozinho, se estiver bem preparado, e uma equipe de arqueiros bem treinados é suficiente para suprimi-lo, afugentá-lo e até mesmo matá-lo. A unidade à frente deles era um pouco maior que a de Lan, contando com quase 100 homens, incluindo uma dúzia de cavaleiros reais. 2 forcaios não seriam o suficiente para fazer uma unidade como essa pedir reforços. E como Lan suspeitava, além dos forcaios, as tropas no chão também estavam lutando contra um grupo das criaturas. Essas criaturas pareciam humanos esfolados, com rostos horríveis e deformados. Seus membros eram grossos, com garras afiadas, e seus pescoços eram tão curtos que eram quase inexistentes. Alguns se moviam de 4, enquanto outros, com garras mais curtas, andavam eretos sobre 2 pernas. Eles eram Ghouls e Rochefiendes. Pela rainha! Um cavaleiro gritou cheio de fervor, enquanto esporeava seu cavalo e atravessava com sua lança um demônio podre. Mas quando o bravo cavaleiro estava prestes a virar sua lança em direção a outro alvo, ele viu o demônio podre que estava empalado em sua arma começar a convulsionar e de repente, que estrondo! O cavaleiro, pego na explosão, soltou um grito de cortar o coração, enquanto seu cavalo também desmoronou com um gemido. Imediatamente vários Ghouls o cercaram, enterrando-o sob uma massa de corpos. A armadura do cavaleiro lhe rendeu segundos preciosos, o suficiente para que os soldados de infantaria viessem em seu socorro, matando e afastando as criaturas. Mas quando eles removeram sua viseira, descobriram, para seu horror, que seu rosto estava tingido de um verde escuro, claramente envenenado. Fiquem longe dessas criaturas em pé, usem arcos e flechas. O comandante gritou. Imediatamente, os arqueiros ajustaram seus alvos e miraram nos Rochefiendes. No entanto, isso deu uma oportunidade aos forcaios voando sobre o campo de batalha, até então suprimidos pela chuva de flechas. Em um piscar de olhos, uma das criaturas desceu e com um rápido golpe de sua cauda decapitou um arqueiro. Observando tudo isso, Lan franziu a testa. Além dos erros cometidos pelo exército ao enfrentar as criaturas, ele notou um problema adicional. Os necrofages e os forcaios não deveriam estar cooperando, muito menos atacando tropas humanas juntos. Isso vai contra a natureza deles. Enquanto ele pensava nisso, ele observou um dos forcaios no céu descer para pegar um Rochefiende, apenas para então subir novamente e soltá-lo. Que estrondo!
Foi como jogar uma bomba viva. A explosão, acompanhada de gases venenosos, derrubou várias pessoas infelizes. Bem, parece que não se pode dizer que eles estejam cooperando. Isso é mais uma batalha caótica de 3 vias entre humanos infelizes, necrófagos e forcaios. Embora essa concentração de monstros seja bastante escandalosa, é muito mais razoável do que uma aliança entre eles, como Lan temia. Vários cavaleiros protegiam uma mulher vestida com uma armadura adornada com ouro. Ao ver um cavaleiro aparecer no fim do caminho, seus rostos se iluminaram de alegria. Mas quando perceberam que havia apenas um, a decepção os invadiu novamente. Vento Negro estava muito animado e, por ser tão rápido, deixou Leto e os outros para trás. Cavaleiro, não se aproxime. Volte e chame reforços. Um dos cavaleiros gritou. Mas Lan avançou ainda mais rápido. Eu sou Lan Lannister de Cintra. Reforços estão a caminho. O cavaleiro que havia gritado sentiu-se dividido entre admiração e preocupação com a atitude imprudente de Lan. Enquanto isso, a mulher que eles estavam protegendo parecia ter tido uma revelação. Lannister? O leão de Cintra? O For caiu no céu. Vendo um humano solitário se aproximando, desceu em direção a Lan, seguindo seu instinto de atacar presas isoladas. Os outros cavaleiros ficaram alarmados, mas não conseguiram ajudá-lo. Os olhos de Lan mostraram excitação. É para você, mutagênico de Forcail, decocção de Forcail. O Forcail desceu a toda velocidade, sua cauda poderosa com uma lâmina afiada cortando o vento a uma velocidade quase imperceptível ao olho humano. Ao mesmo tempo, Lan estendeu sua mão esquerda e fez um sinal. Sinal de Ad. O poder do sinal desencadeou um turbilhão de energia telecinética que distorceu tudo na frente de Lan, fazendo com que o Forcail, que estava descendo com suas asas estendidas, cambaleasse como uma marionete com suas cordas cortadas caindo no chão. Blackwind, por sua vez, colidiu em velocidade máxima contra o Forcail caído. Bang! O impacto foi tão feroz que o Forcail foi lançado no ar, caindo sobre a horda de ghouls e rochefiendes. A cena chocante de um cavalo jogando uma criatura de mais de 4 metros no ar deixou os cavaleiros sem palavras. O leão de Cintra. A mulher repetiu o nome, dessa vez com um tom diferente. Outro Forcail permaneceu no céu. Lan tirou um arco longo de seu inventário. Este arco é um produto de primeira qualidade comprado por Lan de Novigrad, produzido em Zerricania. O corpo do arco era tão alto quanto Lan. O som alto do arco sendo puxado fez todos os presentes prenderem a respiração. Lan colocou uma flecha de ferro forjado na corda e ajustou levemente sua respiração. Eu sou Vosh. A corda do arco rugiu e uma sombra negra riscou o céu, perfurando a membrana da asa do Forcail. A criatura desmoronou, seguindo o mesmo destino de seu companheiro. Em meio ao caos, uma parte dos ghouls e rochefiendes atacou o corpo caído de Forcail, aliviando significativamente a pressão sobre os cavaleiros. Lan gentilmente estimulou os flancos de Blackwind, permitindo que ele recuperasse o equilíbrio. Com precisão, ele continuou a puxar seu arco e atirar flechas, perfurando os monstros um após o outro. O som surdo do impacto e o assobio das flechas cortando o ar encheram o campo de batalha. Os cavaleiros, ansiosos para pressionar a vantagem, estavam prontos para atacar. No entanto, eles ouviram Lan gritar para eles, recuem. Para trás. Um dos cavaleiros perguntou, intrigado. Não estamos vencendo? Afastem-se, ordenou com firmeza a mulher que eles estavam protegendo. Então, Lan pegou um jarro de cerâmica do nada, na frente de todos, e esfregou os dedos para acender a chama. Com um movimento poderoso ele jogou o jarro pelo campo de batalha. Estrondo. Uma explosão alta foi ouvida, sacudindo os ouvidos e cegando os olhos de todos. Uma onda de fogo, como um dragão de verdade rugindo, varreu o campo. Nota importante: o gás gerado pela explosão dos rochefiendes é inflamável e explosivo. Naquele momento havia um grande número de rochefiendes mortos no campo, e o gás verde claro que eles liberaram cobria a área. A explosão desencadeou uma reação em cadeia. Rochefiendes começaram a explodir um após o outro, como fogos de artifício, enquanto ghouls foram lançados voando no ar e caíram no chão como carne podre. Nesse momento, os bruxos e as tropas de Lan chegaram ao campo de batalha. Leto, você e os outros venham comigo para lidar com os corpos dos 2 Forcails. O resto de vocês, limpem o campo e eliminem os ghouls. Os bruxos assentiram e desembainharam suas espadas. Entendido. Os soldados e atendentes responderam em uníssono. Montar um cavalo não é flexível o suficiente para enfrentar monstros grandes. Lan desmontou, dando um tapinha em Blackwind, que correu atrás dos ghouls como se estivesse brincando. Conforme as chamas e a fumaça se dissipavam, os 2 Forcails apareceram, cobertos de sangue. Suas escamas estavam quase todas arrancadas, suas asas estavam rasgadas, e um deles até tinha perdido sua preciosa cauda. Lan desembainhou sua espada, e junto com 4 espadas com cabeça de cobra, eles traçaram arcos prateados no ar em direção aos Forcails. Lan atacou o Forcail maior, seguido por Cogrin, que coordenou seus movimentos perfeitamente. Enquanto isso, Leto, Alques e Serrit cuidaram do outro menor. Lan, ciente de que estava sendo observado pelas tropas humanas, decidiu conter o uso de seus sinais, limitando-se a manobrar com sua espada para impressionar seus potenciais aliados. O Forcail tentou atacar Lan, mas ele torceu a mão esquerda e tirou uma besta do inventário. Com um tiro certeiro ele perfurou um dos olhos do Forcail, enquanto ele deslizava graciosamente para o lado, deixando o monstro cambaleando e perdendo o equilíbrio. Cogrin, aproveitando a oportunidade, rolou pelo chão e cortou o tendão de uma das patas traseiras do Forcail, removendo quase toda a perna.
O monstro rugiu de dor, balançando sua cauda como uma foice em direção a Colgrim. De repente, um clarão dourado iluminou o campo enquanto a lâmina rúnica afiada de Lan cortava com precisão a cauda do Forcaiu. Com fluidez, Lan começou a girar seu corpo, movendo-se com precisão, sua espada traçando círculos no ar. Cada movimento era um ataque certeiro. Em pouco tempo, o Forcaiu havia perdido suas patas traseiras e ambas as asas, deixando-o completamente incapacitado. Os cavaleiros que o observavam não puderam deixar de se maravilhar. Uma dança letal cheia de força e elegância se desenrolou diante de seus olhos como uma coreografia da morte. O Forcaiu não tinha poder para resistir. Por um lado, era por causa da explosão anterior e do ataque de Lan, e por outro lado, era por causa do corte de Colgrim que já havia começado a emanar sangue negro. Este era um veneno exclusivo da escola víbora. Finalmente, com um golpe poderoso, Lan levantou sua lâmina rúnica e a atingiu no pescoço do Forcaiu, cortando sua cabeça de uma só vez. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.